Olá, gente. Mantendo a ideia aqui dos vídeos, que é trazer discussões práticas sobre o direito civil, direito imobiliário, direito notarial e registral. Eu queria conversar com vocês hoje de uma forma rápida aqui sobre uma situação muito comum, né, que a gente vê muito na prática e que passa desapercebido por toda a sociedade, muitas vezes pelos operadores do direito aí, as consequências, né, prejudiciais, os efeitos futuros, né, os problemas que podem advir disso. O que acontece? Na prática, existe uma comunhão de bens de forma indevida, né? E eu vou explicar para vocês, vamos bater um papo antes, que aí eu chego lá e explico por uma situação prática para vocês entenderem. Quando as pessoas decidem casar, elas têm que ir a um ofício de pessoas naturais, registro civil de pessoas naturais, o cartório, né? E dar entrada numa habilitação de casamento, né? Essa habilitação de casamento é um procedimento administrativo no qual, dentre várias informações e documentos, as partes, os nubentes, têm que escolher o regime de bens, né? E eles podem escolher o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, né? O regime supletivo, e outros regimes, que é o regime da comunhão universal, separação convencional ou total, né? Participação final nos aquestos, que esses aí precisam a parte lavrar um pacto antinupcial que vai junto à habilitação. E também tem o regime legal, né? Que é uma imposição legal, que aí os nubentes não vão poder escolher outro regime, é imposto por lei. Em situações específicas, né, a exemplo, um dos cônjuges tem mais de 70 anos, aí a lei impõe que seja o regime de separação obrigatória, né? Enfim, quando se escolhe, quando se casa, tem que ter um regime de bens. Dentro dessa perspectiva, o Código Civil, né, ele estabelece bens que se comunicam, ou seja, se vinculam a um outro bem ou não em decorrência do casamento. Então, o Código Civil vai lá. Excluem-se da comunhão determinados bens, comunicam-se determinados bens, entendeu? E aí, pegando o gancho do comunhão parcial de bens, que é a regra, né? A grande maioria dos casamentos no Brasil é no regime de comunhão parcial de bens, ele diz que comunica os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento. E aí começa a confusão. Por quê? Vou dar um exemplo prático para vocês. Porque por uma situação de falta de orientação jurídica, de omissão ali jurídica, naquela cautela ali, não ter analisado profundamente do que se tratava o negócio jurídico, causa problema lá na frente, né? Futuro. E o exemplo é muito simples. Imagine que eu, solteiro, comprei um imóvel no valor de 100 mil reais. Comprei o imóvel, quitei. No dia mesmo da vida, comecei a namorar com minha esposa, noivei, e a gente decidiu casar, começou a almejar ali as situações, adquirir nossa casa para constituir nossa família, nossos filhos. E eu decido vender aquele imóvel para comprar outro imóvel. Então eu vendo meu imóvel que eu adquiri quando solteiro e já vou comprar aquele imóvel já casado com a minha esposa. Então o recurso daquele meu bem particular vai ser utilizado para adquirir um imóvel já casado. E aí, inevitavelmente, pela aplicação do regime legal, pela lei, como eu comprei, mesmo que com recurso próprio, aquele bem, ele passa, de forma onerosa, ele passa a ser dos cônjuges. Ela passa a ter a ameação sobre aquele bem, né? E muitas vezes isso não é o que os casais querem, o que falta é orientação. Os casais querem resguardar, sobretudo hoje, tá tudo muito diferente, né? Do que era antigamente, na época dos nossos avós, etc. Hoje os casais querem cada um participar, deixar comprovado, muitas vezes casam pela separação convencional de bens. Fato é que não era isso, talvez, que os cônjuges quisessem, misturar tudo
ou talvez, pelo menos, quisesse uma orientação que estava se misturando ali tudo em decorrência do casamento. E essa situação, gente, pode ser facilmente sanada pelo Instituto da Sub-rogação. Que é o que a sub-rogação? A sub-rogação é justamente a troca desse recurso. Então, veja bem, a sub-rogação não é que eu tinha um imóvel solteiro e casado eu vou ter o mesmo imóvel. Não, é sobre aquele recurso. Então, se eu tinha 100 mil e estou aplicando os 100 mil de um bem subrogado naqueles 100 mil, em tese, não era para compor a comunhão. E como é que isso pode ser evitado de uma forma prática? Né? Porque muitas vezes as partes só vão descobrir isso lá na frente. A exemplo, em sede de divórcio. A mulher, o homem chega para o advogado e diz, olha, estou divorciando, mas a pessoa sabe que não contribuiu com nada, mas diz, olha, a gente comprou, foi na constância do casamento, foi de forma onerosa. Aí o advogado automaticamente, pô, você tem direito à minha ação aí no divórcio, vamos partilhar e tal. E aí aquela pessoa que fez a subrogação, para ela comprovar isso, aí é uma novela. Muitas vezes, vários anos atrás, não declarou nem imposto de renda, não tem nenhum documento formal, não tem mais cheque, não tem depósito em conta que comprove isso. Né? E aí, isso de uma forma prática era muito fácil de ser evitado. Veja que a porta de entrada das transferências formais, via de regra, é um tabelionato. Então, quando você vai decidir adquirir um imóvel, compra e venda, um ato de liberalidade você vai doar, você vai lavrar uma escritura. E aí o tabelião é que é o responsável por formalizar juridicamente a vontade das partes. Ele é o ente ali, público ali, né? Apesar de ser um particular, mas ele está exercendo uma atividade pública ali, que tem um contato imediato, qualifica de uma forma mais dinâmica o negócio jurídico. Ele que vai sentar no balcão, conversar e entender com a pessoa, né? E aí o que acontece? Se nessa atividade, né, que um dos princípios é a prevenção do litígio, ou seja, já para evitar o litígio lá na frente, entendesse melhor que se tratava de uma subrogação, já poderia fazer constar no título, na escritura, que aquele recurso, desde que comprovadamente, óbvio, não é só declaratório, comprovado lá um imposto de renda, um depósito, enfim, comprovar formalmente que era objeto de uma subrogação, ou seja, eu peguei aquele aporte, ele é oriundo de um bem particular, o tabelião ia constar no título dele. Por óbvio, quando esse título fosse ser apresentado no registro de imóveis, o que o oficial registrador ele iria fazer? Ele iria, além de qualificar a escritura, verificar que preenche os requisitos legais e registrar o direito daquela transferência, averbar que aquele imóvel, apesar de ter sido adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens e de forma onerosa, ou seja, que a regra era que iria se comunicar, ele não se comunicaria com aquele cônjuge, ou seja, iria haver uma averbação de que aquela aquisição não iria se comunicar com aquele cônjuge, com aquela pessoa. Isso iria evitar vários problemas, muitos problemas, né? E aí, mas isso não é a praxe. Isso a praxe a gente vê, a pessoa chega no tabelionato, seja porque não foi assessorado por um advogado, seja porque foi feito ali o regular, o que é feito diariamente no balcão do tabelionato, e ele simplesmente botou os dois cônjuges comprando e o oficial registrador de imóveis recebeu o título. Nessa perspectiva, ele vai ter uma qualificação muito mais do negócio jurídico, muito mais limitada do que o tabelião teve, que exerce uma qualificação do negócio jurídico muito mais ampla. Ele vai verificar, vai ver que o título compreende os requisitos, vai registrar os dois adquirindo, e aí pronto. E aí está feito uma comunicação de forma indevida. Porque, na realidade, houve uma subrogação. E essa subrogação, eu entendo que deve ser verificada pelo tabelião,
porque ela é uma subrrogação originada da lei. Então, ele tem que, de fato, perquirir se está tendo ou não aporte de só um dos cônjuges ali, quem está comprovando a mais, verificar se foi objeto, aquele aporte está vindo de outro, porque é uma questão legal. Legal. Porque o que acontece também na prática? É que os tabeliães e os oficiais, eles só dão ênfase, né, às cláusulas. E a gente sabe que existe a cláusula de incomunicabilidade, né, que aí é uma cláusula restritiva que a pessoa coloca para que o imóvel não se comunique com o outro consorte. E aí vai ser averbado. Mas nesse caso, não é uma cláusula de incomunicabilidade. Essa averbação não tem a natureza de informar a cláusula de incomunicabilidade, de informar que o imóvel não se comunica por uma cláusula do negócio. Ela tem a finalidade de publicizar que não há comunicabilidade baseado na lei. É completamente diferente, entendeu? Tanto é que esta averbação que o oficial de registro de imóveis fosse fazer na matrícula do imóvel, essa averbação publicitária dizendo que aquele imóvel não comunica com o cônjuge, não tem a mesma natureza jurídica da averbação de uma cláusula de incomunicabilidade. No entanto, teria efeitos parecidos. Teriam efeitos parecidos. Mas é mais para as pessoas entenderem, né, que, como eu falei, passa desapercebido, as pessoas não têm ciência da consequência futura disso, vai descobrir na hora do divórcio, ou algo do tipo, né? E que fique claro também que mesmo que tenha essa averbação de incomunicabilidade, qualquer alienação de bens imóveis, salvo na separação convencional, mesmo que nessa averbação, a lei exige a anuência uxória ou marital, ou seja, a anuência dos cônjuges, independente se ele tem direito ou não naquele imóvel, ele vai ter que participar. Se não participar, tem que ter o suprimento judicial. Isso não, o que eu quero dizer? Que apesar de ter essas averbações aí, não tira a necessidade de ter a anuência do cônjuge, eu estou falando do ponto de vista de partilha de divórcio e outras situações. Fato é que a subrrogação está lá, posta, mas é pouco utilizada pela comunidade jurídica e poderia impedir ou evitar várias situações, vários problemas, certo? Então fica essa dica aí para que a gente, quem milite na área ou quem vá lavrar os títulos, analise melhor a formalização dos negócios jurídicos, que muitas vezes não é só aquilo que aparenta ser no balcão ou que chegou no nosso escritório, beleza?